Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um capítulo de Overlord. Eu tô aqui no início do vídeo para pedir o seu like e a sua inscrição caso você não seja inscrito, e também para agradecer vocês por nós termos batido a nossa meta de 100 inscritos e até passado dela agora. Muito obrigado, é muito bom ver o canal crescer. E também agradecer, claro, aos nossos apoiadores que você pode ver aí na tela. Muito obrigado, a contribuição de vocês ajuda muito. E caso você deseje se juntar a eles, nós temos tanto um Pix quanto um Apoia-se, em que você pode receber as narrações antecipadas e outros benefícios. Mas caso você não possa, só deixe o seu like e o seu comentário que já ajuda. E compartilhe o vídeo também se você está em algum grupo de pessoas que gostam de light novels ou se você conhece alguém que pode gostar do canal. Eu estou muito feliz de ver o canal crescer e eu quero que ele continue crescendo para que eu possa trazer cada vez mais coisas para vocês. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Overlord, volume 5, capítulo 2. As Rosas Azuis, parte 1. Terceiro dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 8:02 da manhã. Trajado com sua armadura branca de placas completa e com sua espada embanhada, Climb, agora totalmente equipado, entrou no Palácio de Valência. O palácio fora dividido em 3 alas, e ele acabara de entrar em uma delas. Esta era a maior das 3, onde residia a família real. Ao contrário das locações de antes, o palácio estava muito bem iluminado, coletando luz do lado de fora de amplas janelas, dando a impressão de ter a luz própria. Os corredores polidos estavam livres de qualquer lixo ou sujeira, praticamente impecáveis. A armadura de placas de Climb não emitia som enquanto ele andava, pois sua composição era uma liga de Mithril e Orichalcum, e além disso, tinha um encantamento mágico nela. Ao longo dos corredores limpos e espaçosos, estavam soldados de elite designados para vigiar o palácio. Eles pareciam resplandecentes em suas armaduras de corpo inteiro. Eles eram os Cavaleiros do Reino. Os Cavaleiros do Império eram plebeus recrutados e treinados para serem soldados profissionais. Em contraste, os Cavaleiros do Reino eram geralmente os terceiros filhos de nobres ou outros que não poderiam herdar o patrimônio da família. Ainda assim, a coroa pagava eles muito bem, e assim, apenas espadachins de primeira linha eram aceitos como membros. Nem mesmo os nobres poderiam se esgueirar dentro dessa organização por meio de conexões clandestinas. A melhor maneira de descrevê-los seria como a guarda pessoal do rei. Por sinal, a posição de Gazef como capitão guerreiro era dada a ele porque muitos se opuseram a dar a ele a condição de cavaleiro. Então, assim, o rei criou um novo título para Gazef. Desde então, o grupo de soldados de elite que ele havia escolhido e treinado pessoalmente ficaram conhecidos como Bando Guerreiro. Climb assentiu levemente para os guardas. Quase todos retornaram o gesto. Alguns o fizeram com relutância, mas a maioria foi sincera em sua cortesia. Eles podiam ser nobres, mas também eram homens de espírito guerreiro que juraram lealdade ao rei e à coroa. Excelentes guerreiros que devotavam suas vidas ao rei e eram dignos de seu respeito. Em contraste, Climb passou por outro grupo de pessoas no corredor que o olhou com hostilidade. Isso é, as empregadas. Quase todas franziam as sobrancelhas sempre que viam Climb. Ao contrário de empregadas comuns, as empregadas do Palácio Real eram todas nobres que tinham vindo aqui para subir na vida. Sendo assim, de certo modo, elas eram de status maior do que o de Climb. Em particular, as empregadas que serviam pessoalmente a família real eram herdeiras da alta nobreza. Elas demonstravam claramente a raiva que sentiam por terem que se curvar e serem educadas com um homem que era o retrato da plebe. Era verdade que Climb veio de um berço pobre, por isso não era difícil entender o porquê elas o olhavam com desprezo quando Renner não estava presente. Climb entendia isso e nunca ficou zangado ou irritado por elas agirem desse modo. No entanto, essa mentalidade, combinada com a própria expressão séria de Climb, fazia com que as empregadas pensassem que ele estava esnobando elas, e isso só aprofundava a raiva que elas sentiam em relação a ele. Porém, Climb não dava atenção a esse ciclo vicioso. Ou seria melhor dizer, se ele realmente fosse tão cuidadoso com este assunto, ele deveria ser capaz de amarrar as pontas soltas de uma maneira melhor. Mesmo assim, Climb sentia-se mentalmente fatigado depois de caminhar por estes corredores do palácio. Havia outros membros da família real aqui, além de Renner e do rei Ramposa III. Hã? Quando Climb viu um desses membros da realeza se aproximando, ele imediatamente foi até a parede, posicionando suas costas retas e pressionando a mão contra o peito em uma saudação. 2 pessoas se aproximaram dele. O que estava por trás era um homem alto e magro, de cabelo loiro penteado para trás.
Ele era o Marquês Raven, um dos 6 grandes nobres do reino. O problema era o homem rechonchudo andando na frente dele. Este era Zanek Valion e Gunnar Ryle Valsaf, o segundo filho do rei e o segundo na linha de sucessão ao trono. Zanek parou e seu rosto rechonchudo o encarou. Ora, se não é o Climb, veio aqui ver aquele monstro? Havia apenas uma pessoa a quem o príncipe Zanek se referiria como monstro. Climb sabia que estava prestes a ofender um superior hierárquico, mas simplesmente não podia ficar em silêncio. Vossa Alteza, perdoe minha insolência, mas a Rener-sama não é um monstro. É a pessoa mais gentil, compassiva e bela do mundo. É digna de ser saudada como um tesouro do reino. Ela havia resolvido o problema dos escravos e proposto políticas que colocavam o homem comum em primeiro lugar. Se ela não se qualificasse como um tesouro, então o que mais seria? É verdade que os nobres frequentemente obstruíam suas legislações e impediam que a maioria de suas políticas fossem implementadas, mas Climb, mais do que ninguém, sabia o quanto ela pensava no povo. Essa mulher gentil chorava diante de Climb sempre que suas políticas para ajudar a população eram negadas. Que direito um sujeitinho tão pífio como Zanek teria de insultá-la assim? A raiva explodia no coração de Climb e ele desejava dar um bom soco em Zanek. Zanek e Rener podiam ser irmãos de sangue, mesmo que apenas por parte de pai, mas Zanek não deveria estar dizendo tais coisas sobre ela. No entanto, Climb não permitia que sua raiva assumisse qualquer forma física em seu rosto ou em seu corpo. Rener uma vez disse: Meu irmão está tentando provocar você, instigar você a caluniar ele. Tenho certeza de que ele está tentando encontrar uma desculpa para afastar você de mim, Climb. Você não deve demonstrar nenhuma fraqueza diante do meu irmão. Climb pensou no dia em que jurou solenemente que nunca trairia aquele olhar desamparado no rosto de sua mestre, que fora abandonada até pela sua família. Ora, mas eu nunca disse que a Rener era o monstro em questão. Você mesmo que pensou nisso, dentro do seu coração. Bem, é o que eu diria, mas não sou queixi a este ponto. Curioso, e pensar que você realmente a considera um tesouro. Quando ela inventa de fazer aquelas propostas, será mesmo que ela acha que serão aceitas de peito aberto? Não posso deixar de pensar que ela sugere mesmo sabendo que serão rejeitadas. Nada a ver. Impossível. Esse Zanek não passa de um invejoso, sempre fazendo acusações sem sentido. Seu servo alega que esse não é o caso. Então você não considera ela um monstro, não? Bem, eu não sei se você é inocente assim mesmo ou se é a atuação dela que é boa demais, mas eu sugiro que você abra os olhos perto dela. Duvidar dela? Rener-sama é um tesouro do reino. Jamais duvidarei disso. Tudo o que ela fazia era justo. Climb chegou a essa conclusão porque assistira tudo do lado dela. Ora, sua fé é realmente muito interessante. Mas então, você poderia enviar uma mensagem àquela monstrinha? Bem, diga a ela que, embora eu, como seu irmão mais velho, a considere como uma ferramenta política, se ela estiver disposta a me ajudar, posso aliviar sua herança e conceder a ela um domínio nas fronteiras. A frustração aumentou no coração de Climb. Sinto que Vossa Alteza gosta de brincar com as palavras. Peço perdão por minha petulância, mas não acredito que Vossa Alteza realmente me diria uma coisa dessas. Então fingirei que nunca ouvi isso. É mesmo? Que pena. Bem, vamos indo, Marquês Raven. O homem silencioso assentiu enquanto observava Climb e Zanek. Climb não entendia muito bem o Marquês Raven. Ele parecia distinguir muito bem a situação de Climb, mas não olhava para ele da mesma forma que os outros nobres. Rener também não deu nenhuma instrução especial para Climb sobre as atitudes de Raven. Ah, sim, Marquês Raven. Sei que concorda comigo que ela é um monstro. Quero dizer, é mais como se tivéssemos a mesma opinião. Daí a nossa aliança. Meu príncipe, Estou sendo sincero com ele, Marquês Raven. Preste atenção às minhas palavras, Climb. Se você fosse realmente tão cegamente devoto a ela, eu jamais contaria isso. Mas eu sinto que você foi enganado por ela. É por isso que eu estou te alertando de boa fé sobre a natureza monstruosa da minha irmãzinha. Meu príncipe, perdoe minha grosseria, mas poderia me dizer de que maneira a Rener-sama é um monstro? Ela é a que mais se importa com o país e as pessoas. Isso é porque praticamente tudo que ela faz é destinado a falhar.
Ela faz muitas jogadas que parecem não levar a lugar nenhum. No começo, eu simplesmente achava que ela não sabia preparar o terreno para a política, mas, enquanto eu discutia o assunto com o Marquês Raven, eu me indaguei. E se tudo não for parte de um grande plano? Tudo foi se encaixando depois disso, pois se ela é tão astuta quanto eu suspeito, então ela é alguém que, mesmo trancada no palácio, pode manipular os nobres como quiser. O que seria isso, se não um monstro? Creio estar enganado, Vossa Alteza. Renir-sama não é esse tipo de pessoa. Climb insistiu. As lágrimas da princesa definitivamente eram genuínas. Renir era uma mulher compassiva e Climb sabia disso melhor do que ninguém, já que ela o havia resgatado. No entanto, as palavras de Climb não conseguiram abalar o príncipe. Ele sorriu amargamente e depois deixou Climb. Com isso, o Marquês Raven seguiu atrás dele. Climb resmungou para si mesmo no corredor, que agora estava deserto. Renir-sama é a pessoa mais gentil do reino. Minha existência é prova disso. E se ela... Climb engoliu as seguintes palavras antes de terminar a frase, mas falou em seu coração. E se a princesa Renir governasse o reino, certamente se tornaria uma grande nação que coloca o povo em primeiro lugar. Claro, esse era um sonho impossível, dada a realidade da linha de sucessão. Mesmo assim, Climb não conseguia abandonar esse pensamento. 3º dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 8 e 11 da manhã. Pouco depois, Climb chegou ao cômodo que mais visitava nesse palácio. Depois de verificar várias vezes para ter certeza de que ninguém estava por perto, ele estendeu a mão e girou a maçaneta. Entrar sem bater era um ato extremamente indelicado. No entanto, a dona desta sala pediu que ele fizesse isso. Sua mestra se recusou a ouvir seus protestos, não importando o que ele dissesse. No fim, Climb desistiu e aceitou suas ordens. Não havia como um argumento vencer contra as lágrimas de uma mulher. Ainda assim, sua mestra o concedeu várias exceções a isso. Por exemplo, não havia como ele conseguir entrar sem ser anunciado caso o rei estivesse presente. Claro, entrar sem bater era uma atitude muito estressante para Climb. Qualquer um que fizesse isso merecia ser punido. Era natural que ele se sentisse estressado quando pensava nisso e abria a porta. Assim que Climb estava prestes a abri-la, ele ouviu os sons de uma discussão acalorada pela porta entreaberta. Havia 2 vozes, ambas femininas. Uma delas pertencia à sua mestra. Climb ainda estava do lado de fora da porta, mas ela não o havia notado ainda. Isso foi provavelmente porque ela estava muito animada com a conversa. Sendo esse o caso, Climb não queria atrapalhar a conversa. Ele decidiu ficar parado, ouvindo a discussão vinda de dentro da sala. Claro que ele se sentia culpado por espionar, mas se sentiria pior se interrompesse a conversa. Eu já te disse, lembra? As pessoas sempre se concentram em ganhos imediatos. O plano da rotação de culturas que você estava falando, Renir, até agora eu não sei como isso aumentaria os rendimentos, mas quanto tempo levará para mostrar os resultados? Cerca de 6 anos, talvez mais. E quanto dinheiro será perdido no plantio de outras culturas durante esses 6 anos? Isso dependeria das culturas em questão. Veja desse jeito. Supondo que um rendimento normal seja 1, acho que o rendimento cairia para 0,8. Em outras palavras, é uma perca de cerca de 20%, mas após o 6º ano, o rendimento subiria em 0,3 para sempre. Tenho certeza de que o número será maior se adicionarmos pastos para o gado na soma. Isso soa bastante tentador, mas os agricultores podem realmente perder 20% de sua renda durante 6 anos inteiros? Eu acho que poderíamos providenciar empréstimos sem juros para compensar a perda dos 20%. Depois o país pegaria o reembolso quando os rendimentos voltassem ao normal. Se os rendimentos não subissem, então não seria preciso pagar. Poderia haver alguns outros meios também. O importante é que, uma vez que os rendimentos subam, os empréstimos poderiam ser pagos com prazos de 4 anos. Isso seria complicado. Por quê? Lembra do que eu disse? As pessoas preferem se concentrar em ganhos imediatos. A maioria nunca vai ver nada que esteja além de seus olhos. Muitas pessoas vão hesitar, mesmo se você disser que poderão obter 130% de suas culturas originais em 6 anos. Eu não entendo. Funcionou muito bem no campo de testes. Talvez o experimento tenha corrido bem, mas nada garante que vai se repetir em condições e solos diferentes. Bem, é verdade. Não prevíamos todas as condições possíveis durante a realização do experimento. Realmente não posso dar certeza absoluta dos resultados.
Ah, se tivéssemos que considerar a qualidade do solo e o clima também, o experimento teria se tornado muito grande. Isso é preocupante. Eu não sei se esse aumento de 30% que você falou é um valor mínimo ou um valor médio, mas de qualquer forma não é muito convincente. Você precisa garantir lucros e que eles não perderão a curto prazo. Que tal subsidiar o déficit de 20% durante o período de 6 anos? Ah, a facção nobre adoraria isso. É uma ótima maneira de enfraquecer o poder do rei. Mas se pudermos garantir um grande retorno depois de 6 anos, o reino também ficaria mais forte, não acha? O que também significa que a facção nobre ficará mais forte. Os nobres da facção real não vão permitir isso. Então, e se nós apelássemos para os comerciantes? Se refere aos ricos? Eles têm uma política própria entre eles. Se derem uma colher de chá à realeza, isso pode arruinar o relacionamento deles com os nobres. Ah, Latios, sempre tem tantos problemas. Os seus planos sempre falham porque você não prepara bem o terreno. Quero dizer, eu entendo que é difícil conseguir uma proposta aprovada quando seu país é dividido em 2 grandes blocos, mas que tal tentar implementá-las somente no território da coroa? Os meus irmãos não permitiriam isso. Ah, aqueles aqueles cavaleiros que deixaram a sabedoria na barriga de suas mães para que você ficasse com toda ela? Mas nós não temos a mesma mãe. Ah, então eles deixaram no saco do rei. Enfim, é muito ruim quando até mesmo a família real não consegue ficar unida. A sala então ficou em silêncio, o que disse a Climb que a discussão havia terminado. Ah, é, Climb. Você já pode entrar, não é mesmo, Renner? O coração de Climb tremeu quando ele ouviu aquelas palavras. Ele ficou surpreso por ela ter percebido sua presença e, ao mesmo tempo, sabia que fazia total sentido. Ele então lentamente abriu a porta. Com licença. Uma visão familiar então encheu os olhos de Climb. A sala era luxuosa, mas não era brega. Havia 2 donzelas de cabelos loiros sentadas a uma mesa redonda próxima à janela. Ambas eram belas damas em belos vestidos. Uma era a dona desta sala, a princesa Renner. A outra se sentava de frente para ela. Tinha olhos verdes e lábios rosados. Seus traços radiavam saúde e vitalidade. Talvez não fosse justo comparar sua aparência à de Renner, mas ela exalava um encanto próprio. Se Renner fosse uma joia brilhante, então a outra mulher seria uma joia cheia de vitalidade. Seu nome era Lacius Alven Daily Indra. Era difícil dizer, dado o vestido cor-de-rosa que ela usava. Mas essa mulher é a líder de uma das 2 equipes de aventureiros adamantina do reino e a melhor amiga de Renner. Ela acumulara um número considerável de conquistas com a tenra idade de 19 anos, e o fato dela ter alcançado o cobiçado ranking de aventureiro adamantina devia-se aos seus talentos espantosos. Bem no fundo, Climb até sentia um pouco de inveja dela. Bom dia, Renner-sama e Indra-sama. Bom dia, Climb. Bom dia. Depois de cumprimentá-las, Climb se moveu para seu local designado, atrás e à direita de Renner, mas uma voz o deteve. Climb, aí não. Senta aqui. Renner indicou a cadeira à sua direita. Climb achou isso muito estranho. Havia 5 cadeiras dispostas ao redor da mesa circular. Isso era normal. No entanto, 3 xícaras de chá estavam postas nessa mesa. Uma em frente a Renner, outra diante de Lacius e mais uma em frente ao assento ao lado de Lacius, não o que Renner havia indicado. Climb olhou em volta, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio da terceira pessoa. Climb ficou surpreso e simplesmente olhou para a cadeira. As ordens de Renner causaram um grande desconforto nele, seja por ser um plebeu compartilhando uma mesa com sua mestra, que era um membro da realeza, ou por entrar sem ser convidado. Mas, Renner-sama... Climb olhou suplicamente para a outra mulher em busca de ajuda. Ele esperava contra toda esperança que ela rejeitasse o pedido de Renner, mas essa esperança foi prontamente negada a ele. Eu não me importo, pode sentar. Mas, Indra-sama... Eu já disse antes, esqueceu? Pode me chamar de Lacius. Lacius então olhou para Renner. Afinal, o Climb é especial. Sua malvada. Lacius parecia ter acrescentado um coração no final de sua frase em um tom de doçura. Renner a respondeu constrangida, mas sorrindo suavemente. Isso é, se a curvatura em seus lábios realmente contasse como um sorriso, pois seus olhos davam a entender outros sentimentos. Indra-sama, por favor, não faça gracejos assim.
Tá bom, senhor tapado. Eu vou te ensinar uma coisinha ou outra sobre como não se ater demais aos detalhes. Gracejos? Como assim? Diante do olhar de surpresa de Renier, Laccius congelou de uma maneira incrivelmente falsa, antes de exalar com uma intensidade muito exagerada. Ora, é claro, o Climb é especial, mas isso é porque ele é seu. O rosto de Renier então ficou rosado e ela colocou as mãos nas bochechas. Climb não tinha ideia do que fazer e desviou o olhar de Renier. E então seus olhos se arregalaram. Isso porque havia alguém sentado nas sombras no canto da sala, abraçando os joelhos. Era uma mulher que usava roupas pretas e justas, parecendo totalmente incongruente com a atmosfera da sala. Chocado, Climb agarrou a espada em sua cintura e abaixou sua postura, preparado para proteger Renier. Laccius então suspirou. Ah, pronto. Agora você assustou o Climb. Olha pra ele até levantou a guarda. Não havia cautela ou consciência de perigo na voz fria de Laccius. Climb percebeu o que isso significava e então deixou a força sair de seus ombros. Entendido, chefe. A mulher sentada na escuridão se pôs de pé em um instante. Ah, é. Você provavelmente não a conhece, Climb. Ela é um membro da minha equipe. O nome dela é Tina. Renier terminou a frase de Laccius, anunciando o nome da garota. Pelo que Climb sabia, a equipe adamantina chamada de Rosa Azul era composta por 5 mulheres. A líder e usuária de magia divina, Laccius, a guerreira Gagaram, a usuária de magia arcana, Evil Eye, e por fim as ladinas Tia e Tina. Climb tinha visto as 3 primeiras antes, mas não as 2 últimas. Ela... Entendo. Faz todo sentido. Sua reputação não é apenas de enfeite. Dado seu corpo magro coberto por vestes negras, ela parecia de fato versada em técnicas de ladino. Sinto muito pelo engano. É um prazer conhecê-la. Meu nome é Climb. Climb inclinou-se profundamente para Tina. Ah, relaxa. Não é nada demais. Ela acenou casualmente para Climb e então silenciosamente seguiu em direção à mesa com a fluidez de uma fera selvagem. Ela se sentou na cadeira ao lado de Laccius. Aparentemente a 3ª xícara de chá era para ela. Climb cuidadosamente inspecionou o seu entorno para verificar se mais alguém estava escondida. Havia apenas 3 xícaras de chá na mesa, então parecia improvável, mas ele o fez assim mesmo. Laccius sentiu o motivo por trás do olhar de Climb, e então ela disse: A tia não está aqui. Gagaram e Evil Eye também não gostam de roupas abafadas, mas não é tão abafado assim, não é? Eu mesma estou usando um vestido apropriado, e olha que nem insisti para que elas fizessem o mesmo. Mesmo Laccius dizendo isso, o fato era que a etiqueta exigia que se usasse um vestido formal diante de uma princesa. Claro, Climb não tinha intenção de dizer isso na cara de uma amiga de Renier, particularmente uma dama que era membro da nobreza. Entendi. Ainda assim, é uma honra conhecer a famosa Tina Sama. Espero ter a chance de me beneficiar da sua orientação no futuro. Que tal se sentar primeiro e depois conversar, Climb? Enquanto dizia isso, Renier serviu uma nova xícara de chá. O chá fluía do item mágico conhecido como garrafa quente e estava pelando, como se tivesse acabado de ser preparado. A garrafa quente podia manter a temperatura e a harmonização de seu conteúdo por 1 hora, e era um dos itens mágicos favoritos de Renier. Seu uso era frequente ao entreter convidados importantes, embora não fosse tão usada em outros momentos. Climb sabia que não havia como protestar e então se resignou. Assim, ele sentou-se e bebeu seu chá. Está delicioso, Renier-sama. Renier sorriu, mas se Climb fosse honesto, ele diria que não sabia dizer se era realmente gostoso ou não. Entretanto, como Renier havia feito, ele automaticamente o considerou como algo bom. De repente, uma voz suave e sem emoção falou. A garota que procura deve estar reunida em inteligência hoje. Nós 3 deveríamos ter vindo juntas, mas no final nossa líder entregou um trabalho de último minuto. É tudo culpa da nossa líder, demônio. Era óbvio que a voz veio de Tina. Um sorriso assustador apareceu no rosto de Laccius quando ela ouviu a palavra demônio. Climb desviou os olhos e disse: É compreensível. Eu espero poder conhecê-la depois, então. Climb, Tina-san e Tia-san são gêmeas. Até os penteados são quase idênticos. Então, uma vez que você viu uma, você viu a outra. Climb não achava que era tão simples assim, mas ele simplesmente assentiu em compreensão.
Curiosamente, Tina estava encarando Climb sem o menor pudor, fazendo com que ele se sentisse desconfortável. Seu plano original era apenas suportar, mas então percebeu que ela poderia ter notado algo nele e decidiu perguntar. Tem alguma coisa errada? Você cresceu bastante. O quê? Ele ouviu, mas não entendeu. Depois de ver os pontos de interrogação surgindo na cabeça de Climb, Lacus interrompeu e pediu desculpas. Não é nada, Climb. É coisa que ela inventa. Não pense demais nisso, tudo bem? Pode relaxar. Tá bom, então. Como assim, Lacus? Climb disse a si mesmo que não iria ser o intrometido, mas Renner não pareceu aceitar a resposta e interrompeu. Lacus tinha uma expressão amarga no rosto enquanto olhava para Renner. Sinceramente, toda vez que nós falamos sobre o Climb... É só que... Calada, eu já não trouxe a tia justamente porque ela encheria a cabeça da Renner de bobagens. Então vê se entende meu lado e segura essa sua língua, entendeu? Entendido, chefe demônia. Lacus, do que vocês estão falando? O rosto de Lacus começou a se contrair assim que Renner começou a perguntar, e sua expressão ficou deprimida. Ela mudou sua linha de visão para Climb quando ele estava prestes a se intrometer. Então, Climb, parece que você gosta dessa armadura. Sim, é uma armadura muito requentada. Para Climb, isso havia sido uma mudança de assunto um tanto inusitada, mas ele não queria envergonhar uma convidada. Depois de entender esse lado, ele acariciou distraidamente a armadura branco-neve que havia ganhado de sua mestra. Ela foi feita com grandes quantidades de mithril e orichalcum e foi encantada, tornando-a surpreendentemente leve e resistente. Foi a Rosa Azul que havia fornecido o mithril para a ligadura da armadura sem cobrar nada. Climb não pôde agradecer-lhes o suficiente por isso, por mais baixo que ele se curvasse. Assim que ele estava prestes a se curvar, Lacus o deteve. Não precisa se abaixar. Apenas doamos as sobras dos materiais das nossas armaduras de mithril. Ela chamava de sobras, mas mesmo as sobras de mithril eram caríssimas. Talvez os aventureiros de rank mithril possuíssem uma armadura de mithril, enquanto aventureiros orichalcum poderiam ter condições de arcar com a manufatura de uma armadura de mithril, mas apenas os aventureiros de posição adamantina poderiam presentear alguém com um material tão caro. Além do mais, foi a Renner que me pediu. Como eu poderia recusar? Você recusou meu pagamento. Eu tinha juntado dinheiro. Não é certo que uma princesa gaste sua mesada assim, você não acha? Mas veio da parte da renda do meu próprio domínio. Eu só queria usar o meu próprio dinheiro para fazer uma armadura pro Climb. Eu imaginei que você queria usar o seu próprio dinheiro para presentear ele. Se sabia, então por que me deu de graça? Lacus, sua idiota. Dadas as circunstâncias, eu aceito que você me chame de idiota. E assim, a fumegante Renner e a risonha Lacus ficaram em um vai e vem, em um argumento que dificilmente se qualificava como tal. Com isso, o rosto de Climb enrijeceu em uma máscara sem emoção. O fato dele poder testemunhar uma cena reconfortante como essa era tudo graças a ser resgatado por sua mestra. Todavia, ele não podia se permitir expressar tais sentimentos. Mostrar sua gratidão era uma coisa, mas por trás dessa gratidão havia um sentimento poderoso que nunca poderia ser exibido. E isso era o amor que ele nutria por ela. Climb forçosamente esmagou esse sentimento e escondeu ele dentro de si. Em seu lugar, ele proferiu as palavras que repetira várias vezes. Obrigado, Renner-sama. Quando ela notou a maneira em que ele estava claramente demarcando a separação entre os dois, aceitando que mestra e servo estavam em suas respectivas hierarquias, Renner sorriu. Apenas Climb, que a observara mais do que qualquer outra pessoa, que a vigiava todos os dias, podia dizer que o sorriso dela, na verdade, escondia sua solidão. Enfim, acho que saímos demais do assunto. Melhor voltarmos à discussão anterior. Sobre os 8 dedos, estávamos falando sobre como atacamos 3 de seus vilarejos produtores de drogas e queimamos seus campos até ficarem só as cinzas. Eu duvido que eles possam se recuperar disso. Ao ouvir o nome dos 8 dedos, Climb mentalmente franziu suas sobrancelhas. 8 Dedos era o nome da organização criminosa que se rastejava na escuridão do reino. Sua amada mestra havia tomado medidas para reprimi-los. Não era difícil imaginar o destino miserável de um vilarejo que dependia de drogas para sobreviver quando seus campos de drogas fossem queimados. Porém, eram sacrifícios necessários para eliminar as drogas que assolavam o reino.
Se Renner possuísse poder absoluto, talvez ela pudesse fazer alguma outra coisa. No entanto, Renner não tinha patrocinadores, apesar de ser uma princesa. Tudo o que ela podia fazer era realizar o cálculo frio para salvar aqueles que poderiam ser salvos e abandonar todos os outros. Por outro lado, Renner poderia implorar a uma bênção de seu pai para atacá-los com sua autoridade ou a força militar. Contudo, a Oito Dedos estava profundamente atrelada com os nobres, e se a notícia vazasse, eles poderiam queimar a evidência de seus erros. Considerando esses pontos, Renner decidiu empregar diretamente a sua amiga Laccius. Climb sabia que esse era um caminho muito arriscado. Em circunstâncias normais, os aventureiros trabalhavam através da guilda e não podiam receber pedidos diretamente de clientes. Isso era uma violação das regras da guilda dos aventureiros. Ele também se lembrava de que a guilda não podia punir os aventureiros mais bem classificados, os de rank adamantina, e nem poderia expulsá-los. Mesmo assim, ainda mancharia a reputação delas dentro da guilda e certamente levaria a repercussões no futuro. No entanto, a equipe da Rosa Azul aceitou a tarefa sem se importar, porque elas amavam muito seu país e porque Renner era amiga delas. A gratidão de Climb em relação a Laccius só cresceu ainda mais quando ele percebeu que ela estava disposta a fazer tamanhos sacrifícios por um bem maior. Laccius decidiu que elas não deveriam falar mais sobre isso, então abriu a bolsa que Tina lhe apresentou e tirou um pergaminho. Era um documento que ninguém na Rosa Azul poderia decifrar. No entanto, Laccius sentiu que a pessoa mais inteligente que ela conhecia, Renner, poderia ser capaz de fazer alguma coisa. Nós encontramos esse pergaminho quando queimamos os vilarejos. Parecia algum tipo de ordem escrita, então nós o trouxemos de volta. Você consegue entender o que está escrito? Elas abriram o pergaminho e viram uma extensão de símbolos. Eles não se pareciam com letras do idioma de qualquer país. Renner olhou para eles e casualmente respondeu: Isso é um código de substituição, não? Os códigos de substituição eram uma forma de código feitos substituindo uma letra ou várias letras por outra letra ou símbolo. Por exemplo, A poderia se tornar um triângulo e B poderia se tornar um quadrado. Assim, os símbolos triângulo, triângulo, quadrado, quadrado, triângulo significariam AABBA. Eu pensei nessa possibilidade. Até tentei trocar os símbolos por horas, mas não deu em nada. Pegamos um deles como prisioneiro. Ele parecia estar no comando da operação. Suspeitamos que pudesse ter memorizado o código cifrado. Planejamos usar magia de charme para fazê-lo decodificar a mensagem para nós. Mas você deve saber que quando o mesmo conjurador usa a mesma magia no mesmo sujeito várias vezes, os resultados ficam cada vez mais fracos. Então eu queria fazer bom uso logo na primeira conjuração. É por isso que vim discutir com você antes de usar a magia. Claro, mas será que o motivo pelo qual eles deixaram essa mensagem para trás era uma armadilha, talvez? Não. Se esse fosse o caso, se eles quisessem atrair vocês para uma armadilha, eles não usariam um código muito difícil de se quebrar. Mesmo assim, não acho que quebrar esse código vai ser muito difícil. As palavras de Renner deixaram os olhos de Laccius arregalados. Ela não pôde deixar de trocar olhares com Tina, que estava sentada ao lado dela. Era inacreditável, mas ao mesmo tempo elas pensaram: Eu sabia que ela conseguiria resolver isso. Bem, me deixe pensar. Na língua do reino, a primeira palavra de qualquer documento é um pronome masculino, feminino ou neutro. Ok, só um momento. Enquanto ela murmurava para si mesma, Renner se levantou com o pergaminho e foi buscar papel e caneta. E então ela começou a escrever blocos de texto no papel. Esta é uma simples cifra de substituição de um caractere para um símbolo. Por isso é fácil quebrá-la. Infelizmente, eles estavam usando o idioma do reino. Se tivessem usado o idioma do império ou algo assim como cifra, seria quase inquebrável. Mas isso, bem... Uma vez que você sabe o que significa uma das palavras, você pode supor as outras. Qualquer um pode quebrar isso se estiver disposto. Não, eu não acho que isso seja verdade. Mas você faz parecer bem fácil. Isso não significa que é preciso saber dezenas de milhares de palavras para conseguir quebrar o código? Bem, eles usam referências literárias de codificação. Geralmente não são muito rebuscadas e eles não podem usar palavras que são muito complexas também, porque precisam simplificar o suficiente para que um bandido comum consiga entender. E isso já diminui muito as possibilidades.
Dentro de seu coração, Láquios começou a suar frio. Sua amiga fazia isso parecer muito simples, mas não era tão simples quanto ela dizia ser. Minha nossa, ela realmente conseguiu. É difícil acreditar que um gênio assim realmente existe. Rener havia desconsiderado elogios assim toda vez que elas se encontravam e conversavam, mas Láquios nunca havia conhecido alguém como Rener que merecesse ser chamada de gênio. Enquanto Láquios tremia internamente, Rener disse com um ânimo bem leve. Pronto, está feito. É só um monte de referências literárias. E então entregou o papel para Láquios. Havia muitos locais dentro do reino escritos nesse documento, e 7 deles estavam dentro da capital real. Será que são depósitos de drogas ou outras bases importantes? Eu duvido que eles colocariam um documento tão importante em uma vila de drogas, mas provavelmente isso deve ser uma isca, não acha? Isca? Está dizendo que eles estão tentando nos levar para uma armadilha? Ah, não é bem assim. Bem, siga o meu raciocínio. Há 8 dedos e há uma organização, mas na verdade eles estão mais para 8 grupos distintos que trabalham juntos, não concorda? Láquios assentiu. Então isso deve ser informação sobre os outros 7 grupos, ou seria melhor dizer divisões. De qualquer jeito, essa é uma forma de vazar deliberadamente informações sobre todos os outros, muito além da divisão de drogas, a fim de tirar o foco de si mesmos. Em outras palavras, eles jogaram informações sobre as outras divisões para situações como essa. Sinceramente, eu não esperava que eles fossem totalmente unidos, mas isso é simplesmente ridículo. Sendo uma aventureira, a noção de trair seus companheiros a frustrava. Nós íamos atrás das outras divisões também, mas depois disso é melhor pensarmos antes de agir, ou vamos acabar nos dando mal. Depois de ver Rener concordar, Láquios perguntou novamente. Então, o que devemos fazer sobre aquele bordel? Eu ouvi dizer que é um lugar nojento, onde se pode experimentar qualquer coisa que se deseja. Láquios sentiu sua raiva aumentando só de mencionar isso. Desgraçados, aquela escória que só consegue pensar com luxúria deveria ser morta. Quando ela pensava nas coisas que aconteciam nesse bordel, ela não mais tinha a postura de uma herdeira nobre, mas sim a de uma aventureira audaz, e os amaldiçoamentos brotavam de dentro de seu coração. O significado da frase "qualquer coisa que desejasse" não era exagero. Era certo que algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, haviam sido assassinados em prol do entretenimento dentro daquele lugar. No passado, quando a escravidão ainda não havia sido criminalizada, havia alguns desses bordéis operando no submundo. No entanto, graças à sua amiga aqui presente, o tráfico de escravos e a escravidão agora eram ilegais, e esses estabelecimentos haviam desaparecido como poeira no vento. Mas esse local em particular poderia muito bem ser o último bordel ilegal do reino. Por esse motivo, eles não o fechariam facilmente. Poderiam até imaginar que tipo de resistência os aguardava naquele lugar. Afinal de contas, aquele era um paraíso contaminado para as pessoas com desejos cruéis e indescritíveis. Me diga, Rener, como não podemos lidar com eles por meio da lei, por que não os forçamos a dar as caras e assim expomos seus crimes? Claro, contanto que encontremos provas, não é mesmo? Se a divisão de escravidão estiver realmente administrando aquele bordel, quebrá-los seria um grande golpe. Além disso, dependendo de onde as evidências apontem, podemos ensinar uma lição dolorosa aos nobres que estão em aliança com eles. Você pode ter razão, Láquios, mas se fizer isso, não vai incomodar a sua família, a família Alven. Eu acho muito difícil agir por causa disso. A mesma coisa vale para os outros membros da Rosa Azul, e ter o Climb lá no meio disso parece quase impossível. O seu servo lamenta profundamente a falta de força dele. Ao ver Climb se desculpando, Rener estendeu a mão para que Climb pegasse e sorriu. Desculpa, Climb, não foi isso que eu quis dizer. Aquele é o único bordel do submundo na capital real, então ninguém pode derrubá-lo sozinho. Preste atenção, Climb, eu confio em você mais do que em qualquer outro. Eu sei o quanto você dá o seu melhor por mim. No entanto, não faça nada que possa te envolver nisso. Isto não é um pedido, mas uma ordem, entendeu? Se alguma coisa acontecesse com você, eu não sei o que eu faria. Até mesmo Láquios, que estava apenas os observando, ficou comovida pelas lágrimas da beleza arrebatadora diante de seus olhos. Mas e quanto a Climb? Bem, ele tentou ao máximo ficar com seu rosto sem demonstrar emoção, mas não conseguiu.
Seu rosto vermelho entregava seus sentimentos mais do que qualquer palavra poderia. Se um bardo desse um título a esta cena em movimento, tal bardo certamente a chamaria de A Princesa e Seu Cavaleiro. No entanto, Laccius sentiu uma pontada de medo. Ela pensou que deveria ser impossível, mas se Rhaenyra estivesse fazendo isso de propósito, então ela seria uma megera de proporções inimagináveis. Mas por que eu estou pensando nisso? Por que estou duvidando da minha melhor amiga? E tudo o que aconteceu até agora provou que ela não tem nada de megera. E se nem mesmo ela for de confiança, a princesa dourada que fez uma cruzada em nome da justiça, então em quem eu poderia confiar? Laccius sacudiu a cabeça, tentando dissipar o pensamento que passava por sua mente. Ah, sim, as investigações da Tina também descobriram vários líderes no comércio de escravos, muitos nobres ligados a um tal de Cocodol, mas ainda não verificamos o quanto envolvidos eles estão, por isso é cedo demais para agir. Laccius então recitou uma lista dos nomes que encontraram. Rhaenyra e Climb reagiram a um nome em particular entre a lista que Laccius recitou. A filha desse homem é uma das minhas empregadas. É mesmo? Bem, eu não vou afirmar que ela foi enviada só para espionar você, mas também não sinto que ela veio até aqui só para se promover na vida. Realmente, parece que precisamos ter cautela com o que dizemos no castelo. Climb, você também tem que manter isso em mente. Concordo. Vamos discutir o que fazer com os locais que descobrimos no registro codificado. Rhaenyra, se importaria de me emprestar o Climb? Eu gostaria que ele dissesse a Gagarin e às outras que elas precisam se preparar para uma possível emergência.